Você se casará comigo, mas sem amor. A frase caiu entre eles como o som seco de um martelo de juiz, irrevogável e fria. O vento da tarde atravessava as colinas áridas de Valdória, levantando pequenas nuvens de poeira que dançavam ao redor da varanda da antiga fazenda Monte Sereno. Ali, diante das terras que sustentaram gerações, duas vidas estavam prestes a ser seladas por um acordo que não permitia espaço para sentimentos. Helena Duarte mantinha o queixo erguido, ainda que suas mãos tremessem sob as rendas gastas de seu vestido lilás. Aos 22 anos, aprendera que o orgulho era a única herança que lhe restara após a morte do pai. As dívidas haviam chegado antes mesmo que o luto pudesse se instalar. Os credores não conheciam misericórdia, e as terras que antes simbolizavam fartura, agora representavam ruína. À sua frente, Augusto Montenegro permanecia imóvel. 33 anos, postura austera, expressão contida. Era conhecido em toda a região de Lestávia por sua habilidade nos negócios e por sua frieza calculada. Viúvo há 4 anos, administrava a maior exportadora de grãos do porto de Santa Aurélia. Não buscava companhia, buscava estabilidade. Não lhe ofereço promessas, continuou ele, a voz firme. Ofereço proteção. Suas terras permanecerão em seu nome, suas dívidas serão pagas. Em troca, preciso de uma esposa respeitável. Nada mais. Helena sentiu o coração comprimir-se. Casamento sem amor. Um pacto. Uma troca. O que mais poderia restar a uma mulher sozinha em um país onde as decisões pertenciam aos homens? E jamais exigirá de mim aquilo que não possa oferecer? Ela perguntou, quase num sussurro. Augusto sustentou seu olhar. Exigirei apenas lealdade. O resto permanecerá em silêncio. Silêncio. A palavra parecia mais pesada do que a própria proposta. Ao longe, o sino da pequena capela de Monte Sereno tocou 3 vezes, como se marcasse o início de algo que nenhum dos dois compreendia completamente. Não havia romance naquele momento, não havia ternura, apenas necessidade, mas há pactos que nascem frios e, contra toda razão, aprendem a respirar. Helena fechou os olhos por um breve instante. Pensou na memória do pai, na honra da família, nos trabalhadores que dependiam daquelas terras. Pensou também na solidão que a aguardava, caso recusasse. Muito bem, respondeu finalmente. Casarei com o Senhor. Mas que fique claro, não lhe darei meu coração. Se você deseja descobrir como 2 almas marcadas pela obrigação podem encontrar algo que nunca buscaram, continue comigo nesta jornada. Pois em Valdória, sob o peso das convenções e das dívidas, um pacto estava prestes a transformar destinos. Amanhã depois do pacto, nasceu cinzenta sobre Santa Aurélia, e a casa dos Montenegro parecia conter a própria respiração. Helena acordou antes do sol, ouvindo os passos das criadas no corredor e o rangido discreto das dobradiças. O quarto que lhe haviam destinado era amplo, mas impessoal, com cortinas pesadas e um crucifixo acima da cômoda. Ela tocou a madeira fria da janela e pensou na fazenda Monte Sereno, onde cada móvel guardava lembranças. Ali, tudo cheirava a cera, ordem e distância. No pátio, um cavalo relinchou. Ela sentiu que sua vida fora entregue a estranhos, sem retorno algum. Dona Eulália, a ama antiga da casa, trouxe-lhe chá e pão, observando-a com curiosidade contida. A senhora deseja algo mais? Perguntou com voz baixa. Helena respondeu. Desejo apenas que me tratem como pessoa, não como mercadoria. A mulher corou e baixou os olhos. Aqui tudo se faz conforme o senhor Augusto. Helena engoliu o amargor do chá. Pouco depois, Augusto apareceu à porta. Casaca escura, gravata impecável. As contas de Monte Sereno já foram quitadas, informou. Cumpro o combinado. Ela não agradeceu. E eu cumpro o meu. Serei sua esposa diante do mundo. Nada além disso, disse, firme por hora. O primeiro de jejum em comum foi um exercício de contenção. A mesa longa, 2 castiçais de prata brilhavam como sentinelas, e o silêncio parecia um terceiro conviva. Augusto perguntou sem erguer muito a cabeça. Prefere permanecer na cidade ou visitar as terras quando desejar? Helena cortou a manteiga com cuidado. Visitar as terras é meu direito. Não abdico do que meu pai me deixou.
Ele assentiu. Não a impedirei. A resposta era correta, quase cortês, mas nela faltava calor, e isso estranhamente feriu. Após a refeição, ela ouviu risos distantes no pátio e lembrou-se de que riso também era riqueza. Na mesma tarde, ele a conduziu às docas para apresentar-lhe o armazém que sustentava seu nome. Carroças entravam e saíam, homens suados carregavam sacas e o cheiro de grãos misturava-se ao sal do mar. Um capataz severino gritava ordens sem piedade. Quando um velho tropeçou e caiu, Severino praguejou. Levante, cão preguiçoso. Helena avançou antes de pensar. Chame um médico. Severino riu. Médico é para a gente. Augusto, chegando, ouviu a última frase e seus olhos endureceram. Levem-no para a sala dos fundos e paguem o doutor, ordenou. Depois, ao capataz. Mais uma crueldade, e o senhor vai embora hoje mesmo. No caminho de volta, Helena não conteve a indignação. Se esse é o preço da prosperidade, é um preço ignóbil. Augusto mantinha as rédeas firmes, olhando adiante. Administro centenas de homens. Se cedo à emoção, perco o controle. Não confunda controle com justiça, ela retrucou. A carruagem sacudiu num buraco e por um instante suas mãos se tocaram ao buscar apoio. Ele recolheu a própria mão como se houvesse tocado fogo. Helena percebeu. A frieza dele não era só cálculo, era defesa. Ao chegarem, ele disse quase inaudível: Não quero ser como meu pai. Ela não entendeu, mas guardou aquilo. À noite, a casa recebeu visitas. Comerciantes, um vereador e suas esposas enfeitadas. Helena foi exposta como símbolo, não como companhia. Uma senhora comentou: Dizem que a senhorita Duarte salvou a fazenda com bom senso. Helena respondeu com doçura afiada: Salvei-a com necessidade. Risos curtos, desconfortáveis. Augusto observava atento, como quem mede um terreno desconhecido. Quando um homem insinuou que ela agora devia gratidão eterna, Augusto interrompeu. Minha esposa não deve nada além do que escolhe oferecer. Helena o encarou surpresa. Havia ali, ao menos, um gesto de respeito. Mais tarde, ele lhe deu um chale. A noite esfria. Aqui. No dia seguinte, Helena pediu papel e tinta para escrever a Monte Sereno. Dona Margarida, agora na fazenda, respondera por carta, informando que os credores haviam recuado. Helena sentiu alívio, mas também vergonha. Sua vitória dependia de um homem que ela mal conhecia. Ao passar pelo gabinete de Augusto, ouviu-o discutir com Valverde, o advogado. O casamento não altera meu testamento? Perguntou ele. Altera as expectativas, respondeu Valverde. Helena afastou-se, o coração apertado. Seria ela apenas escudo contra intrigas? Talvez ele temesse um herdeiro perdido ou um nome manchado. Na escada, encontrou-o. Ele disse: Não escute portas, escute-me, por favor. Ela parou, rígida. Então fale. Augusto respirou como quem escolhe cada sílaba. A gente que deseja minhas terras e minha firma, uma esposa dá respeitabilidade e corta boatos. Helena ergueu o rosto. E eu? Sou só uma tranca em sua porta? Ele hesitou. Não, é uma aliada. A palavra soou estranha, quase íntima. Helena respondeu. Aliança exige verdade. Se me quer ao seu lado, não me esconda o que teme. Augusto observou seus olhos e pela primeira vez não viu fragilidade. Viu coragem, e isso o desarmou. Meu pai explorou homens até a morte, confessou. Jurei não repetir, aqui dentro. O silêncio que se seguiu não era o mesmo das refeições. Era um silêncio cheio de peso e de possibilidade. Helena sentiu a raiva amolecer, como barro na chuva. Então comece por Severino, disse. Augusto assentiu. Começarei. Quando ela se retirou, ele chamou Helena. O nome, dito sem formalidade, fez-lhe estremecer. Sim? Não lhe peço coração, ele falou, e havia cansaço na voz. Peço tempo. Ela não respondeu de imediato. Olhou o corredor longo, a casa severa, e percebeu uma fresta. Tempo eu tenho, disse, e foi embora. Lá fora, o mar batia, e ela sentiu que algo começava, vontade. O primeiro rumor chegou antes do café. Severino fora visto falando com gente da Câmara, e não por acaso. Helena desceu ao pátio e encontrou Augusto de botas, pronto para sair.
Ele disse que iria ao armazém cedo. Ela pediu para acompanhar. Ele mediu o vestido simples dela, como se avaliasse convenções. Vão comentar. Comentem, respondeu. No caminho, a carruagem cruzou ruas úmidas, vendedores abrindo barracas, sinos chamando para a missa. Helena notou olhares, alguns curiosos, outros hostis. Ao passarem pelo cais, o cheiro de peixe e carvão misturou-se ao vento, e ela sentiu que a cidade julgava sem conhecer. No armazém, o velho carregador estava sentado, braço enfaixado, e agradeceu com um aceno tímido. Augusto falou com o médico e pagou sem discutir. Depois chamou Severino. O capataz chegou sorrindo, mas o sorriso morreu quando viu Helena. Augusto perguntou pelos gritos da véspera. Severino respondeu que disciplina sustenta homens. Helena interveio. Disciplina não é humilhação. Severino retrucou, dizendo que mulher não entende de trabalho. Augusto não gritou, apenas disse: aqui, quem despreza a gente, perde o lugar. Assine sua dispensa e entregue as chaves. Eu mesmo falarei com os carregadores. Se quiser justiça, comece por si. Hoje, agora, sem demora. A notícia correu pelo cais como faísca. Alguns homens tiraram os chapéus para Helena. Outros apenas olharam desconfiados. Um rapaz bento aproximou-se e disse que Severino vendia turnos por moedas. Helena ouviu, indignada. Augusto chamou Valverde e ordenou investigação. Mais tarde, sozinho com Helena, comentou: seu pai ensinou-lhe a enfrentar. Ela respondeu: meu pai ensinou-me a não baixar a cabeça. Augusto ofereceu-lhe o braço ao atravessarem a passarela. Ela aceitou por equilíbrio e sentiu a firmeza dele. Por um instante, o pacto pareceu menos duro e ela percebeu que respeito podia nascer sem ternura, como planta em pedra ainda assim. Naquela noite houve sarau na casa do vereador Ramírez. Helena não queria ir, mas a presença dela era exigida. Vestiu azul escuro, sem joias. Augusto, ao vê-la, ficou um segundo parado e logo disfarçou. No salão, damas sussurravam sobre o capataz demitido. Um jovem oficial, Dário Lencar, tentou gracejar. A senhora manda no marido? Helena sorriu sem calor. Não mando em ninguém. E você que me ouve, de onde assiste a esta história? Na sala, no quarto ou no trabalho? As respostas mudam, mas o peso do julgamento é o mesmo. E Helena sentiu-o pousar em seus ombros como chale. Dário insistiu, oferecendo-lhe vinho. Helena recusou. Ele aproximou-se demais e murmurou que casamento por interesse é comum, mas triste. Augusto apareceu ao lado, voz baixa. Minha esposa não precisa de consolo alheio. Dário ergueu as sobrancelhas e se afastou. Helena encarou Augusto. Não foi consolo, foi insolência. Ele respondeu: aprendi a cortar insolências antes que virem histórias. Ela percebeu uma centelha de ciúme, logo escondida. Ao voltarem para casa, ele pediu desculpas sem olhar. Não devia tê-la exposto. Helena respondeu: eu me exponho desde que nasci. No fundo, agradou-lhe saber que ele havia como a proteger, não a usar. No dia seguinte, Helena visitou a Igreja da Misericórdia para entregar roupas antigas. Lá encontrou irmã Cecília, que cuidava de órfãos de marinheiros. A freira pediu ajuda para comprar remédios. Helena prometeu falar com Augusto, mas temeu parecer suplicante. Ao regressar, encontrou Augusto lendo relatórios. Ela explicou a necessidade. Ele ouviu em silêncio e perguntou valores. Não é esmola. É reparo, disse Helena. Augusto abriu a gaveta e escreveu ordem de pagamento. Faça em meu nome, pediu ela. Ele respondeu: faremos em nosso nome. Um casal também serve para isso. Ela sentiu, contra a vontade, um calor crescer no peito. Com a demissão de Severino, surgiram ameaças veladas. Um bilhete anônimo foi deixado na porta. A cidade não perdoa mulheres que se intrometem. Helena mostrou a Augusto sem tremor. Ele amassou o papel e disse que reforçaria a guarda. Ela retrucou: não quero guarda, quero verdade. Augusto então revelou que Ramírez cobrava favores para facilitar exportações. Ele usa a honra como moeda, falou. Helena sugeriu enfrentá-lo publicamente, mas Augusto hesitou, temendo retaliação. Se recuarmos agora, eles vencem, ela insistiu. Ao final, ele concordou em viajar a Monte Sereno com ela, para mostrar unidade e ouvir o povo antes do inverno. A viagem começou ao amanhecer,
com névoa sobre a estrada de terra. Helena levou poucas malas. Augusto levou mapas e cadernos. No alto de uma colina, pararam para descansar os animais. Helena desceu e caminhou até um campo de capim baixo, lembrando a infância. Augusto aproximou-se e perguntou com sinceridade rara se ela se arrependia. Arrependimento não paga dívidas, respondeu, mas a voz suavizou. Ele ofereceu-lhe água e ela bebeu, sem receio de usar o mesmo cantil. Quando o vento levantou a barra do vestido, Augusto segurou o tecido, poupando-a do barro. Ela olhou para ele e agradeceu com silêncio. Ao chegarem a Monte Sereno, os trabalhadores reuniram-se diante do casarão. Alguns fizeram o sinal da cruz ao ver Augusto, temendo mudança. Helena tomou a frente e falou do pagamento das dívidas e da permanência das famílias. Depois, passou a palavra a Augusto. Ele, surpreendendo a todos, anunciou aumento fixo e proibiu castigos físicos. Um murmúrio percorreu o grupo, seguido de palmas. Dona Margarida chorou. Mais tarde, no alpendre, Helena disse: "Hoje o senhor ganhou respeito." Augusto respondeu: "Foi você quem me obrigou a merecê-lo." Quando a noite caiu, chegou um mensageiro. O vereador Ramírez vinha, e não para felicitar. O cavalo do mensageiro ainda ofegava, quando o som de outra carruagem rompeu a quietude de Monte Sereno. As rodas cortaram a terra úmida e pararam diante do alpendre com arrogância estudada. O vereador Ramírez desceu com movimentos lentos, ajeitando o colete como quem se prepara para um espetáculo. Seu sorriso era fino como lâmina. Helena permaneceu de pé ao lado de Augusto. "Senhor Montenegro", cumprimentou Ramírez, inclinando levemente a cabeça. "Senhora, vejo que apreciam visitas inesperadas. Apenas quando são cordiais", respondeu Helena antes que Augusto falasse. Ramírez lançou-lhe um olhar avaliador. "A senhora tem sido assunto constante na cidade. Mulheres com iniciativa costumam despertar opiniões." Augusto deu um passo à frente. "Se veio discutir boatos, economize o caminho de volta." Ramírez ergueu as mãos em falso apaziguamento. "Venho tratar de negócios. Soube da demissão de Severino. Ele era útil." "Era corrupto", disse Helena. "Era eficiente", corrigiu Ramírez. "E a eficiência, senhor Montenegro, é o que mantém portas abertas na Câmara." O ar tornou-se pesado. Augusto compreendeu a ameaça velada. "Fale claramente." O vereador aproximou-se, baixando o tom. "Facilito suas exportações como sempre fiz. Em troca, o senhor reconsidera certas decisões e lembra-se de quem realmente governa esta região." Helena sentiu a indignação subir-lhe ao rosto. "Governa? Acredita-se dono das consciências também?" Ramírez riu. "Minha senhora, o mundo não é conduzido por idealismos." Augusto manteve-se em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Então respondeu: "Não negociarei dignidade." O sorriso de Ramírez desapareceu. "Muito bem, não se surpreenda quando seus navios encontrarem obstáculos." Ele virou-se e partiu, deixando atrás de si um rastro de tensão. Quando o som das rodas sumiu na estrada, Helena exalou o ar que prendia. "Ele tentará feri-lo onde mais dói. Já estou habituado a homens assim", respondeu Augusto, embora a firmeza na voz ocultasse preocupação real. Naquela noite, reuniram-se no escritório da fazenda com Tomás Valverde, que viajara às pressas ao saber da visita. "Ramírez controla licenças e inspeções", explicou o advogado. "Pode atrasar carregamentos por meses." "E se denunciarmos?" perguntou Helena. Valverde suspirou. "Denúncias exigem provas e testemunhas raramente enfrentam quem lhes dá trabalho." Helena cruzou os braços. "Então reuniremos provas." Augusto olhou para ela com atenção renovada. "Não é simples." "Nunca foi", respondeu Helena. Nos dias seguintes, começaram discretamente a conversar com trabalhadores das docas e pequenos comerciantes. Muitos hesitavam. Alguns falavam em sussurros. Aos poucos, surgiram relatos de taxas indevidas, favores exigidos, contratos manipulados. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo campo ao entardecer, Helena perguntou: "Por que não enfrentou isso antes?" Augusto demorou a responder: "Porque durante anos achei que sobreviver bastava." Ela parou e o encarou. "E agora? Agora percebo que sobreviver não é viver." O vento trouxe o cheiro da terra molhada.
Helena sentiu algo novo no tom dele. Não apenas determinação, mas vulnerabilidade. Meu pai também enfrentou homens assim, contou ela. Pagou caro por isso. E mesmo assim você insiste. Porque se eu recuar, tudo que ele me ensinou morre comigo. Augusto aproximou-se um passo. A distância entre eles já não parecia muralha. Não quero que pague caro outra vez. Helena ergueu o olhar. Não pagarei sozinha. As palavras pairaram entre os dois, carregadas de significado. Não era declaração de amor, era aliança. Na semana seguinte, um dos navios de Augusto foi retido sob pretexto de irregularidades técnicas. O prejuízo ameaçava meses de trabalho. Valverde trouxe a notícia ao amanhecer. Ramírez agiu. Augusto fechou os punhos. Helena, porém, manteve-se firme. Então é hora de agirmos também. Ela propôs algo ousado. Reunir os pequenos exportadores prejudicados e formar um documento coletivo denunciando os abusos. Sozinho ele nos isola, explicou. Unidos, tornamo-nos visíveis. Augusto observava-a como se enxergasse alguém que ainda estava aprendendo a conhecer. Está disposta a enfrentar a cidade inteira? Já enfrentei a ruína. O resto não me assusta. Nos dias que se seguiram, visitas discretas aconteceram à noite. Homens simples sentavam-se à mesa de Monte Sereno, assinando papéis com mãos trêmulas. Certo momento, quando todos já haviam partido, Augusto aproximou-se da lareira, onde Helena observava o fogo. Sabe o que dizem sobre você? Perguntou ele. Imagino. Dizem que sou governado por minha esposa. Helena virou-se lentamente. Isso o incomoda? Augusto fitou as chamas antes de responder. Não, o que me incomoda é perceber que nunca tive alguém ao meu lado com quem dividir decisões. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Helena sentiu o coração acelerar, traindo o pacto inicial. Augusto, nós combinamos que não haveria sentimentos. Ele assentiu. E eu pretendia cumprir. Ela engoliu em seco. E agora? Ele deu um passo mais próximo, mas respeitou o espaço entre ambos. Agora temo não conseguir. O fogo crepitava, refletindo luz dourada no rosto dela. Helena percebeu que a frieza que antes via nele havia cedido lugar a algo mais humano, talvez mais perigoso. O amor complica acordos, murmurou ela. Talvez transforme acordos em escolhas, respondeu ele. Antes que qualquer gesto ultrapassasse palavras, passos apressados ecoaram no corredor. Um trabalhador entrou ofegante. Senhora, senhor, homens armados estão na estrada. Augusto imediatamente assumiu postura firme. Quantos? 5 ou 6. Helena sentiu o sangue gelar. Ramírez não estava disposto a perder poder sem reação. Augusto virou-se para ela. Fique dentro da casa. Helena segurou-lhe o braço. Não me exclua daquilo que começamos juntos. Os olhos dele encontraram os dela. Pela primeira vez, não havia contrato entre eles. Havia confiança nascente. Lá fora, o som de cavalos aproximava-se. O confronto que decidiria muito mais que negócios estava prestes a começar. E naquele instante, ambos compreenderam que o pacto sem amor já não era tão simples quanto fora no primeiro dia. Os cascos dos cavalos ecoaram como tambores de guerra contra a terra seca de Monte Sereno. Helena permaneceu ao lado de Augusto no alpendre, apesar do pedido dele para que entrasse. A noite estava espessa, iluminada apenas por lamparinas que lançavam sombras inquietas nas paredes do casarão. 5 homens desmontaram diante da escadaria. Não traziam uniforme oficial, mas carregavam armas visíveis demais para serem simples viajantes. O que parecia liderá-los deu um passo à frente. Ordem da Câmara, anunciou exibindo um papel dobrado. Inspeção imediata por suspeita de irregularidades comerciais. Augusto desceu 2 degraus, postura firme. A esta hora, sem aviso prévio, ordens superiores não escolhem horário. Helena aproximou-se, mantendo a voz serena. Permita-me ver o documento. O homem hesitou, mas entregou-lhe o papel. Ela examinou a assinatura à luz da lamparina. Não há selo oficial, observou. Que a assinatura parece apressada. O líder franziu o senho. Está questionando a autoridade da Câmara? Estou questionando a autenticidade, respondeu Helena com calma cortante. Augusto percebeu o nervosismo crescente entre os homens. Se insistirem em entrar, chamarei testemunhas da vila. Não temo inspeções legítimas.
Por um instante tenso, pareceu que haveria confronto. Então o líder recolheu o papel. Voltaremos com documentos adequados. Montaram novamente e partiram sob o olhar atento dos trabalhadores que haviam se reunido discretamente ao redor. Quando o silêncio retornou, Helena soltou o ar preso nos pulmões. Eles esperavam intimidar. E quase conseguiram, admitiu Augusto. Ela voltou-se para ele. Não pode recuar agora. Ele segurou as mãos dela, gesto espontâneo que ambos notaram tarde demais. Não recuarei. O toque durou 1 segundo além do necessário. Helena retirou as mãos, sentindo o calor subir-lhe ao rosto. Na manhã seguinte, Augusto reuniu os trabalhadores no terreiro. Se vierem com documentos verdadeiros, cooperaremos, declarou. Mas ninguém será intimidado nesta propriedade. Os homens assentiram, alguns com admiração visível. Mais tarde, no escritório, Helena e Augusto revisavam os papéis que reuniam provas contra Ramírez. Recibos duplicados, registros alterados, testemunhos assinados. É suficiente? Perguntou ela. É perigoso, respondeu ele. Ela ergueu o olhar. Desde quando tememos perigo? Augusto aproximou-se lentamente. Não temo por mim. Helena sentiu o significado implícito. Ele temia por ela. Sou mais forte do que imagina, disse quase em desafio. Ele sorriu levemente. Já percebi. O clima entre os dois tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Conversavam mais, partilhavam refeições sem o peso inicial. Trocavam olhares que antes evitavam. Certa tarde, enquanto caminhavam pelos campos, Helena tropeçou em uma raiz escondida. Augusto a segurou antes que caísse. Por um momento ficaram muito próximos demais. Ela percebeu o perfume discreto da colônia dele, o calor da mão firme em sua cintura. Está bem? Perguntou ele, voz baixa. Estou. Mas não se afastaram de imediato. Helena foi a primeira a dar um passo atrás. Nosso acordo... Começou. Eu sei, interrompeu ele. Mas acordos mudam quando as circunstâncias mudam. Ela desviou o olhar para o horizonte dourado. Não quero ser fruto de gratidão ou admiração. Não é isso que sinto, respondeu ele com sinceridade inesperada. Helena sentiu o coração acelerar, mas manteve-se firme. Então, o que sente? Augusto hesitou, como homem pouco habituado a expor emoções. Sinto que a casa deixou de ser vazia. O silêncio que se seguiu era suave, não pesado. Antes que pudessem aprofundar a conversa, Valverde chegou com notícias urgentes. A Câmara marcou audiência pública para avaliar denúncias contra o vereador Ramírez. Helena trocou o olhar com Augusto. Conseguimos, murmurou ela. Ainda não, corrigiu Valverde. Ele também os acusa de fraude fiscal. Augusto fechou os punhos. Isso é absurdo. Absurdo ou não, será debatido diante de todos. Na noite anterior à audiência, Helena não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores silenciosos até encontrar Augusto no gabinete. Também não dorme? Perguntou. Há muito em jogo, respondeu ele. Ela aproximou-se da mesa. Se perdermos, Monte Sereno volta a correr risco, e você pode ser arrastada para escândalo. Helena respirou fundo. Prefiro o escândalo à covardia. Augusto levantou-se, contornando a mesa. Helena, havia algo diferente na maneira como pronunciava seu nome. Não era formalidade. Era afeto contido. Se amanhã tudo ruir, disse ele, quero que saiba que não me arrependo do pacto. Ela sorriu levemente. Nem eu. Ele aproximou-se mais, devagar, como se cada passo precisasse de permissão invisível. Mas se sobrevivermos a isso, continuou ele, talvez possamos reconsiderar os termos. Helena ergueu os olhos. Talvez. O som distante de um trovão anunciou chuva próxima. O ar parecia carregado de presságio. Na manhã seguinte, a vila inteira reuniu-se diante da Câmara. Ramírez estava confiante, cercado por aliados. Quando Helena e Augusto chegaram juntos de braços dados, o murmúrio espalhou-se como onda. Não havia mais apenas um contrato entre eles. Havia algo que começava a parecer escolha. E diante de todos, sob olhares atentos e julgamentos severos, estavam prestes a descobrir se a justiça poderia vencer a corrupção. E se dois corações orgulhosos poderiam finalmente admitir aquilo que já se insinuava em cada gesto compartilhado. A audiência começou, e com ela, o momento decisivo de suas vidas. A sala da Câmara estava abafada, apesar das janelas abertas.
O cheiro de madeira encerada misturava-se ao suor nervoso da multidão. Bancos foram ocupados por comerciantes, trabalhadores das docas, esposas curiosas e aliados silenciosos de ambos os lados. No centro, uma mesa longa separava os acusadores dos acusados. Helena entrou ao lado de Augusto, o braço dela apoiado no dele não como adorno, mas como escolha deliberada. O murmúrio percorreu o recinto. Ramírez já estava sentado, expressão serena demais para ser inocente. Senhor Montenegro, senhora, disse ele com leve inclinação de cabeça, espero que estejamos aqui para esclarecer mal-entendidos. Augusto respondeu com firmeza, estamos aqui para esclarecer verdades. O presidente da Câmara iniciou a sessão. Primeiro vieram as acusações contra Augusto. Fraude fiscal, manipulação de registros, suborno indireto. Documentos foram apresentados, alguns com selos duvidosos, outros claramente alterados. Helena inclinou-se discretamente para Valverde. São cópias adulteradas, sussurrou. Valverde assentiu. Quando foi concedida a palavra à defesa, Augusto levantou-se. Nunca deixei de pagar o que é devido. E jamais usei do meu nome para explorar esta cidade. Ramírez interrompeu com falsa indignação. Palavras são leves, senhor Montenegro. Provas, porém, são pesadas. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Era o momento. Valverde chamou a primeira testemunha. Bento, o jovem trabalhador das docas. Ele entrou hesitante, chapéu nas mãos. Fale sem medo, encorajou Helena, num tom que só ele ouviu. Bento relatou as taxas cobradas ilegalmente por Severino, os pagamentos extras exigidos para manter turnos de trabalho, as ameaças veladas. Outros trabalhadores seguiram confirmando o esquema. A cada depoimento, a expressão de Ramírez tornava-se mais rígida. São homens simples, argumentou ele, influenciáveis. Foi então que Helena pediu a palavra. Um murmúrio percorreu a sala. Não era comum que uma mulher se levantasse em tal assembleia. Com a devida permissão, disse ela, voz firme, trago documentos que comprovam repasses indevidos à Câmara, assinados pelo próprio vereador. Ela entregou os papéis ao presidente. Eram recibos duplicados, registros de cobranças não declaradas e uma carta onde Ramírez instruía Severino a manter a disciplina e os pagamentos discretos. O silêncio foi absoluto. Ramírez levantou-se abruptamente. Isso é falsificação. Se for, respondeu Helena, peço que compare sua assinatura diante de todos. O presidente examinou atentamente. A caligrafia parece consistente. Ramírez perdeu a serenidade. Isto é perseguição. Uma tentativa de manchar minha honra. Augusto então falou pela primeira vez com emoção evidente. Honra não se mancha quando é verdadeira. A tensão era quase palpável. Alguns membros da Câmara cochichavam entre si. O controle que Ramírez exercera por anos começava a ruir. Após longa deliberação, o presidente declarou: diante das evidências apresentadas, esta Câmara suspende temporariamente o vereador Ramírez até investigação formal. Um murmúrio crescente tomou conta da sala. Ramírez empalideceu. Isso não termina aqui, murmurou ele ao passar por Augusto. Não deveria ter começado, respondeu Augusto. Quando saíram da Câmara, a multidão se dividia entre aplausos discretos e olhares cautelosos. A batalha não estava totalmente vencida, mas o poder de Ramírez havia sido abalado. No caminho de volta à carruagem, Helena finalmente permitiu que o cansaço aparecesse. Conseguimos, disse ela quase sem voz. Augusto parou antes de subir. Conseguimos juntos. Ela ergueu os olhos para ele e pela primeira vez não havia contrato entre suas palavras. Tive medo, confessou Helena. Eu também. A simplicidade da admissão aproximou-os mais do que qualquer gesto anterior. De volta a Monte Sereno, os trabalhadores celebraram discretamente. Dona Margarida abraçou Helena com lágrimas nos olhos. Seu pai estaria orgulhoso. Helena sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Mais tarde, já noite fechada, encontrou Augusto sozinho no alpendre, observando as estrelas. Está pensando no futuro? Perguntou ela. Estou pensando em como quase a perdi antes mesmo de tê-la. Ela sentou-se ao lado dele. Nunca fui sua posse, eu sei. O vento noturno era suave, diferente da tempestade que enfrentaram juntos. Augusto voltou-se para ela,
o olhar mais aberto do que jamais estivera. Quando fiz aquele pacto, pensei apenas em estabilidade. Não imaginei que encontraria coragem. Helena sentiu o coração apertar, e eu pensei que encontraria apenas frieza. Ele sorriu levemente. Enganei-a? Felizmente. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era cheio de expectativa. Augusto tomou a mão dela com cuidado, como quem teme quebrar algo precioso. Helena, não quero mais um casamento de conveniência. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo. Nem eu, respondeu com voz firme, mas doce. Ele aproximou-se lentamente. Desta vez, não havia plateia, nem obrigação, nem contrato. Apenas duas pessoas que haviam enfrentado perigo lado a lado. O beijo que finalmente compartilharam foi suave, mas verdadeiro. Não carregava urgência, carregava escolha. Quando se afastaram, Helena apoiou a testa na dele. O pacto mudou, murmurou. Sim, concordou Augusto. Agora é nosso. E sob o céu silencioso de Valdória, perceberam que aquilo que começara como necessidade tornara-se sentimento, não imposto, não comprado, mas conquistado. Ainda havia desafios pela frente. A investigação contra Ramírez continuaria e a cidade levaria tempo para esquecer. Mas naquela noite, pela primeira vez, não estavam unidos por obrigação. Estavam unidos por algo que nenhum contrato poderia prever. E isso tornava o futuro menos assustador. A notícia da suspensão de Ramírez espalhou-se por Santa Aurélia como vento antes da chuva. Alguns comemoravam em silêncio, outros temiam as consequências. O poder raramente cai sem arrastar algo consigo. 3 dias após a audiência, um incêndio atingiu um dos armazéns menores pertencentes a Augusto. As chamas foram controladas antes que consumissem tudo, mas o recado era evidente. Helena observava os restos enegrecidos da madeira quando Augusto se aproximou. Não foi acidente, disse ele voz baixa. Ele ainda tem aliados, respondeu ela. Augusto fitava o horizonte, o maxilar tenso. Se continuar assim, colocarei você em perigo. Helena virou-se bruscamente. Não ouse decidir por mim novamente. Ele respirou fundo. Não quero afastá-la, quero protegê-la. Proteger não é afastar, rebateu ela. É permanecer. O olhar que trocaram continha mais que preocupação, continha compromisso. Naquela noite, reuniram-se com Valverde e alguns comerciantes aliados. A investigação formal contra Ramírez avançava, mas provas adicionais eram necessárias. Há rumores de que ele planeja fugir para o interior, informou Valverde. Fugir é confissão, murmurou Helena. Augusto passou a mão pelos cabelos, gesto raro de exasperação. Precisamos garantir que responda diante da lei. Foi então que Bento trouxe nova informação. Um cocheiro de confiança ouvira Ramírez combinar partida secreta para a madrugada seguinte. Helena ergueu-se imediatamente. Devemos avisar as autoridades regionais. Augusto assentiu. Partiram ainda naquela noite para a sede provincial, enfrentando estrada escura e chuva fina. Helena segurava firme a lateral da carruagem enquanto o veículo sacudia. Tem medo? Perguntou Augusto, quase gritando contra o vento. Tenho, respondeu ela, mas prefiro medo com verdade do que conforto com injustiça. Ele sorriu apesar da tensão. Ao chegarem à sede, apresentaram documentos e depoimentos ao magistrado responsável. A ação foi rápida. Uma ordem de detenção foi emitida. Antes do amanhecer, guardas interceptaram Ramírez na estrada. A prisão foi discreta, mas definitiva. Quando a notícia retornou a Santa Aurélia, o clima na cidade mudou. Não houve celebração aberta, mas um alívio coletivo perceptível. Dias depois, Helena caminhava pelo mercado quando uma mulher simples segurou-lhe a mão. Obrigada por nos ouvir, disse emocionada. Helena percebeu que a luta não fora apenas por negócios, mas por dignidade. Ao regressar a Monte Sereno, encontrou Augusto no campo supervisionando novas construções no armazém queimado. Reconstruindo? Perguntou ela. Melhorando, respondeu ele. Desta vez com condições justas e contratos claros. Helena aproximou-se, observando os trabalhadores agora mais confiantes. Mudamos mais do que imaginávamos. Augusto voltou-se para ela. Você mudou a mim. Ela sorriu. Não.
Apenas o lembrei de quem poderia ser. Ele segurou-lhe o rosto com delicadeza. E você me ensinou que o amor não enfraquece decisões, fortalece-as. Helena sentiu os olhos marejarem, não por tristeza, mas por reconhecimento. Lembra-se do nosso primeiro acordo? Perguntou ela. Lembro. Eu disse que não lhe daria meu coração. Augusto aproximou-se lentamente. E agora? Ela respirou fundo. Agora ele é seu por escolha, não por necessidade. O beijo que trocaram não tinha pressa nem temor. Era seguro, amadurecido pela adversidade. Meses depois, a vida em Monte Sereno seguia com novo ritmo. As colheitas prosperavam, os trabalhadores recebiam pagamento justo. E a reputação de Augusto e Helena transformara-se. Não eram mais vistos como casal de conveniência, mas como parceria sólida. Certa tarde, sentados sob a sombra de uma figueira antiga, Helena comentou: se alguém me dissesse que um pacto sem amor me conduziria aqui, eu teria rido. Eu também, respondeu Augusto. Sempre acreditei que o coração era fraqueza. E agora? Agora sei que é força. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado suave. Helena apoiou a cabeça no ombro dele. Prometa-me algo. O que desejar. Que nunca deixaremos de escolher um ao outro. Ele segurou a mão dela com firmeza. Prometo. O passado ainda existia. As dívidas, as ameaças, os julgamentos. Mas já não governava o presente. Helena aprendera que dignidade não se negocia. Augusto aprendera que amor não é transação. E juntos descobriram que alguns pactos nascem por necessidade, mas florescem por coragem. Na varanda da casa que agora chamavam de lar, observando os campos que sobreviveram à ruína, compreenderam que duas vidas podem ser transformadas não pela ausência de amor, mas pela decisão de permitir que ele cresça. O pacto que começou frio tornara-se promessa viva. E naquela terra que quase perderam, encontraram não apenas estabilidade, mas felicidade conquistada. Sob o céu sereno de Valdória, sem testemunhas além do vento e das estrelas, duas almas antes cautelosas aceitaram que o amor não fora parte do acordo inicial, mas tornou-se o seu maior triunfo. Se chegou até aqui, permaneça mais um pouco, pois algumas histórias não terminam quando a justiça é feita, mas quando os corações finalmente descansam. O inverno chegou a Valdória com ventos firmes e céus claros. As colinas de Monte Sereno vestiram-se de tons pálidos, e a fazenda respirava estabilidade como há muitos anos não se via. O armazém reconstruído erguia-se mais sólido, símbolo não apenas de comércio, mas de recomeço. Ramírez aguardava julgamento formal na capital provincial. Seus antigos aliados agora evitavam pronunciar seu nome. A cidade aprendera, ainda que a custo, que poder sem honra é construção frágil. Helena caminhava entre os trabalhadores com naturalidade. Já não era observada como intrusa, mas como presença constante. Conversava, ouvia, decidia, não por imposição, por respeito conquistado. Certa manhã, encontrou Augusto supervisionando a distribuição de ferramentas novas. Ainda trabalha como se o mundo pudesse ruir amanhã, disse ela com leveza. Ele sorriu. Talvez porque já vi mundos ruírem antes. Helena aproximou-se, segurando-lhe o braço. Este não ruirá, não enquanto estivermos atentos. Augusto fitou-a com admiração serena. Quando propus aquele casamento, pensei apenas em salvar propriedades. Não imaginei que salvaria a mim mesmo. Ela inclinou a cabeça emocionada. Também fui salva, Augusto, não da pobreza, mas da amargura. O silêncio que se seguiu era confortável, tecido por cumplicidade. Meses depois, a sentença contra Ramírez foi anunciada. Perda definitiva do cargo e confisco de bens obtidos por corrupção. Não houve aplausos públicos, mas houve alívio coletivo. Na noite em que a notícia chegou, Helena acendeu uma vela na pequena capela da fazenda. Por justiça, murmurou. Augusto aproximou-se atrás dela. E por coragem. Ela voltou-se. Acredita que fizemos o certo? Ele não hesitou. Sim, mesmo que tivéssemos perdido tudo, ainda teria valido a pena. Helena sentiu o peso dos meses anteriores dissolver-se. O casamento, que começara como contrato silencioso, transformara-se em parceria viva. Já não dormiam em quartos separados. Já não mediam palavras com cautela excessiva.
Certa tarde, sentados na varanda, Helena abriu o antigo diário que começara no primeiro dia em Santa Aurélia. Escrevi que jamais lhe daria meu coração, confessou. Augusto riu suavemente. Fui arrogante ao aceitar tal condição. Ela fechou o diário. Talvez ambos fôssemos orgulhosos demais para admitir que precisávamos de mais do que estabilidade. Ele tomou-lhe as mãos. Precisávamos de verdade. Helena observou o horizonte dourado. E de escolha. A vida seguiu com simplicidade digna. As colheitas prosperaram. A vila tornou-se mais justa nas negociações. Jovens trabalhadores passaram a estudar à noite na pequena escola financiada pelo casal. Não eram heróis. Eram pessoas que decidiram não aceitar o que parecia imutável. Num entardecer especialmente calmo, Helena caminhava pelo campo quando Augusto a chamou. Há algo que desejo lhe mostrar. Ele conduziu-a até a figueira antiga, onde mandara colocar um banco de madeira entalhada. Para que nunca esqueçamos, disse ele. Helena tocou o banco emocionada. Esquecer o quê? Que o amor pode nascer mesmo onde não foi plantado. Ela sorriu. Ou talvez sempre estivesse ali, aguardando coragem para crescer. O vento soprou suave, movendo as folhas acima deles. Se pudesse voltar aquela tarde na varanda de Monte Sereno, perguntou Helena, ainda me pediria em casamento sem amor? Augusto pensou por um instante. Pediria de outra forma. Como? Ele segurou o rosto dela com ternura. Diria, case-se comigo e aprenderemos juntos o que é amar. Os olhos de Helena brilharam. Teria sido mais honesto e menos orgulhoso. Ela riu baixinho, apoiando a testa na dele. Ainda bem que a vida nos deu segunda chance. O sol descia lentamente, tingindo o céu de tons cálidos. Trabalhadores recolhiam ferramentas, crianças corriam pelo campo e a casa, antes silenciosa, agora guardava risos. Helena compreendeu que o pacto não fora erro, fora caminho. Um caminho árduo, feito de enfrentamentos, decisões difíceis e verdades reveladas, mas também feito de respeito, parceria e afeto construído dia após dia. Augusto abraçou-a por trás, envolvendo-a com firmeza tranquila. O que pensa agora? Perguntou ele. Penso que amor não é promessa dita no altar, é escolha renovada todos os dias. Ele beijou-lhe os cabelos. Então continuemos escolhendo. E assim fizeram. O pacto que começara frio tornou-se chama constante, não ardente de impulsos passageiros, mas firme como brasa que resiste ao vento. Na terra que quase perderam, encontraram algo que jamais buscaram diretamente. Não apenas prosperidade, mas pertencimento. E sob o céu sereno de Valdória, duas vidas antes conduzidas pela necessidade foram finalmente guiadas pela vontade. O contrato sem amor transformou-se na mais verdadeira das alianças. E ali, onde tudo começara com uma condição fria, terminou com uma promessa viva.